Já estamos ao vivo, André, ainda nós dois, mas esperando aí os amigos, né? Não, já chega a tropa toda aí. Com certeza nós estamos, né? Ixi, deixa eu diminuir meu celular aqui. É importante. Deixa eu pôr ele no Vibra. Pronto. Já estamos com 3 pessoas. E aí recebemos aqui da Luciana Amazon. Alô, Oi, Luciana, boa noite, Lu. Fernando. Um beijo na sua mãe, no seu pai, meu amigo Fernando. Espero que todos estejam todos bem. A Lu sempre está com a gente, né? Faz parte do nosso Verdade. trabalho. Maria Cecília também. Todas que eu dei até agora aí, a Lu compareceu aí. Não perde uma. É verdade. Boa São noite, pessoas. boa noite. A Neide, a Lilian. Aí sim, Angélica, Roberta. Olha a rua Só aí. mulher, viu? Só mulher, viu? O seu público é mais feminino, viu, André? Vixe, Maria. O pessoal quer dizer que foram os espíritos evoluídos que vieram, então, porque se depender de nós, estamos ferrados, né? Exatamente. Quer depender, fica independente, né? Agora apareceu o Celso. Aí o Celso veio salvar nós, hein? Veio mesmo. Que bom, Luciana. Que bom que estão todos bem. É uma alegria para todos nós, né? Sem dúvida. Essas épocas aqui tá bem, já é um sucesso já, né? Nem fale. Mas tá bom, a gente tá passando por esse momento, mas tem que ter paciência e uma mente aberta para entender tudo, né? É difícil, mas que cada um entenda do seu modo e que faça o que acha que deve ser feito, né? Tudo tem um porquê, né, Vanderlei? Eu tenho, Com certeza. tenho refletido nisso desde o início desde março, né? Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo e então O esse Celso não deixa de ser. viu? O Celso falou que se for exclusivo para as senhoras, ele sai. Não, fica aí, não é exclusivo não. Aqui é para todos os públicos, todos são bem-vindos. Viu, André? Hum. Os espíritas, né, mais experientes dizem que, e com muita propriedade, que nós sabíamos, né, no nosso planejamento reencarnatório, consta esse momento que nós estamos vivendo. É só a gente entender que é para nós mesmos, né? Então, Sem não dúvida. pensar que é para os outros, né? Que é para nós mesmos, para Não, é cada um isso de aí, é nós, isso né? aí. É isso aí. Momento de olhar para dentro, né? Isso, nada de ficar achando que alguém está fazendo as coisas erradas. Que quem pode Uhum, errar uhum. somos nós, quem não pode errar somos nós, né? É Os isso outros aí. até têm o direito de errar, não é verdade? Porque Tem. são espíritos, mas a gente tem menos direito. Pelo Uhum. menos é assim que eu penso. A Marinês aí, minha amiga, Leni, Ana Paula, Marcelo, sejam todos bem-vindos. Nós estamos muito felizes de estar aqui, né, André? Sem Bom, dúvida. Mais uma vez. 8 horas, então vamos, né, nos preparando para iniciar essa nossa live. Hoje nós teremos uma live com o nosso amigo e companheiro de jornada, o André. O André, um jovem que tem muito colaborado com as nossas palestras e nossas lives. Isso é muito bom, porque tem alguns aí que já estão na marca do pênalti, então tem que chegar pessoas mais novas, porque Sim, tudo se renova, né? sim. Como vocês sabem, né, todos vocês que estão conosco, a maioria de vocês, essas lives ocorrem nos dias que nós tínhamos reuniões públicas. Nas segundas-feiras, 20 horas, nas quintas-feiras, às 14, depois sexta-feira um pouco mais cedo, às 19 horas, e no domingo às 10 horas da manhã. E a gente está procurando fazer como se nós estivéssemos lá presencialmente. Então, nós vamos ter aqui uma prece inicial para colocar todos nós numa mesma vibração, na melhor vibração possível, e depois nós teremos a parte importante e mais importante dessa nossa live, que é uma reflexão sobre o Evangelho que o André vai nos trazer hoje. Aí, na sequência, nós vamos ter o passe coletivo, e que, apesar de não ser presencial, ele tem exatamente a mesma força
e o mesmo poder em termos espirituais do que o passe quando vocês lá estão. Então, aí depois nós fazemos as vibrações e aí fazemos o encerramento. Hoje nosso tema será a indulgência, né, André? Isso mesmo. A indulgência é um tema, uma coisa que a gente já sabe, fácil de resolver, muito fácil de indulgente. Vocês vão ver que tudo que o André vai falar, nós fazemos direitinho já há muito tempo, né? E se não fizermos, vamos ter a oportunidade de fazer, né, André? Isso aí. Mais ou menos, é mais ou menos por aí. Então vamos nesses momentos. Vamos fechando os nossos olhos. Vamos respirando profundamente, 1, 2 vezes. Vamos colocando em nossa tela mental a figura do nosso Mestre Jesus. Também podemos colocar uma imagem da natureza, imagem que nos acalme, imagem que nos coloque dentro de nós mesmos. E vamos, nesses momentos, agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade que nós estamos tendo mais uma vez desse trabalho bendito, que é a divulgação da nossa doutrina, que é a divulgação do Evangelho que Jesus há tanto tempo nos deixou e que ainda nós temos tanta dificuldade de assimilação. Vamos agradecendo a Jesus pelos exemplos que nos deu. Vamos agradecendo a esse modelo que nós devemos seguir o máximo que nós pudermos. E vamos agradecendo a toda a espiritualidade amiga, esses abnegados amigos, essa equipe espiritual deste trabalho, os mentores desse trabalho, aos nossos mentores, que nós, nesses momentos, possamos ser ajudados, que a nossa percepção aumente e que tudo que seja hoje falado, que possa calar direto em nossos corações e que nós possamos refletir durante toda essa semana. Afinal de contas, é nós que devemos promover a mudança dentro de nós mesmos e que nós possamos ter essa claridade para enxergar isso tudo que está acontecendo de bom conosco, que é essa doutrina maravilhosa. Que nós possamos nos manter unidos em pensamentos e que toda a espiritualidade amiga possa nos envolver durante toda essa live e sempre. Que assim seja. Agora é com o André. É isso aí. Vamos lá, então. Eu vou dividir a tela aqui contigo. Nós já fizemos até o teste antes, né? Diz aí, quando estiver aparecendo. Treino é treino, jogo é jogo. Treino é treino, jogo é jogo. Vamos ver se funciona mesmo. Deu certo aí? Você enxerga? Perfeito, André. Perfeito. Pode. Conversa aí. Beleza, obrigado, Vanderlei. Vou começar até falando duas coisas que você mencionou aí na introdução, né? Primeiro, agradeço pelo jovem, né? Uma coisa é fato, eu não estou ficando mais jovem, né? Então, mas você me fez lembrar aí que você falou que estão alguns na marca do pênalti já, né? Que é importante esse movimento de renovação. E nessa semana que passou aí, retornou para a pátria espiritual um grandioso companheiro nosso aí da casa, que é o seu Gastão, e queria até aproveitar aqui a oportunidade para que essa live, esse estudo nosso seja em homenagem a ele, que as vibrações possam chegar até ele também, ajudando aí nesse retorno à pátria espiritual, ele que foi um gigantesco colaborador para a Cefif, né? Então, você me fez lembrar dele aí. E o tema que eu trouxe hoje para a gente conversar, como você falou também, é esse tema da indulgência, né? Um tema que está abordado
na codificação como um todo. Eu vou até trazer aí tanto informação do Evangelho, que vai ser o centro do nosso estudo, mas também vou trazer algumas informações aí do Livro dos Espíritos, 2 questõezinhas para nos ajudar a entender um pouco melhor sobre a indulgência, essa virtude, né? E além desses 2 livros base, né, eu também vou usar em alguns slides, vocês vão ver, outros 2 livros que são livros meio fora de radar. Um chama Coração e Vida, do Chico, com o espírito Maria Dolores, é um livro de poesias, né, poemas, e eu vou usar um poema aí para falar um pouco da indulgência. E o outro livro é um livro do Emmanuel, também psicografia do Chico, chama Joia, esse livro. Eu mesmo nunca tinha visto ele, mas encontrei e até recomendo também nesses tempos de pandemia. A gente está sem acesso aí às bibliotecas, à livraria da nossa casa, né? Mas nós temos online aí um site que eu uso sempre, quase, que é a Bíblia do Caminho, né? Lá ele contém resumos e trechos dos livros, né? Livros conceituados do Espiritismo. Então, fica a dica aí para quem quiser pesquisar mais, usa o site aí da Bíblia do Caminho, né? Então, são esses os livros que eu usei aqui, mas a base do nosso estudo está no Evangelho, capítulo 10, que é o do Bem-aventurados os Misericordiosos, os itens 16, 17 e 18, que falam sobre a indulgência, e já são itens que estão dentro das instruções dos espíritos. Então, são 3 espíritos que vão falar com a gente aí a respeito da indulgência, que eu trouxe para dividir os trechos com vocês. Vocês vão ver aí o nome deles ao longo dos slides, tá? Então, essa é a nossa base. E eu achei importante a gente começar falando o que é a indulgência, né? Porque, apesar de ser uma palavra, uma virtude conhecida, né, especialmente no meio espírita, eu acho que às vezes há uma área cinzenta do que exatamente é a indulgência. Quando a gente olha para dicionário, a gente vai olhar aí na língua portuguesa, tem vários jeitos, né, várias definições diferentes, dependendo do espectro com o qual se olha. Mas a que, para mim, mais se encaixa é essa daí, ó, tolerância para perdoar os erros alheios. Essa é a definição do que é a indulgência no dicionário. E eu achei que resumiu bem a mensagem que os espíritos nos passam, tentam nos trazer, né? Aqui, ó, o primeiro dos espíritos, que é do item 16, se chama José, é um espírito protetor, e ele nos traz, nesses 2 parágrafos, algumas frases que nos ajudam a conceituar a indulgência. Então, ele diz assim, ó, a indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Então, é um pouco cego, entre aspas, aos equívocos, aos defeitos do próximo, né? Ao contrário, oculta os defeitos do próximo, a fim de que se não tornem conhecidos senão da pessoa unicamente. E, se a malevolência descobre esses defeitos, tem sempre pronta uma escusa, ou seja, uma desculpa para eles. Escusa plausível, séria, não das que, com aparência de atenuar uma falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. Então, resumindo aqui o texto, ele está dizendo que a indulgência é essa capacidade de fazer vista grossa aos defeitos da outra pessoa. E mesmo que eu enxergue esses defeitos, que eu não os alimente, que eu não os divulgue, que eu não os dissemine, os espalhe. Pelo contrário, que eu procure achar uma desculpa, uma razão, um motivo justo, sério, correto, para atenuar o defeito do outro. Isso é ser indulgente. Tem mais um pouco, ele diz, a indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas como é que eu vou prestar um serviço com os maus atos de outra pessoa? Se eu estou tentando
educar-me ou educar a esta pessoa, né? E aí ele diz, mas mesmo nesse caso, tenho cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Então, veja, ele associa muito a indulgência com essa atenuação da falta, do erro, do equívoco alheio. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e, as mais das vezes, velados esses conselhos, né? As escondidas, um a um, né? Com a outra pessoa que errou, não a Deus dará, ou como tão facilmente é hoje, publicamente nas redes sociais, né? Então, aí se conceitua um pouco do que é a indulgência. Então, é essa capacidade, esse dom, essa virtude de eu conseguir tolerar, entender, compreender o erro do outro. É isso, é assim que os espíritos e até mesmo o dicionário conceituam a indulgência para nós. A gente, no nosso dia a dia, a gente trabalha com outras palavras, outras expressões que nos ajudam a entender também a indulgência. Então, quando a gente diz daquela capacidade de se colocar no lugar do outro, ou se não, como está na imagem abaixo, que é calçar o sapato do outro, vestir o sapato do outro, né? Ou seja, você conseguir se projetar naquela situação que o outro está vivendo, né? Achei essa chargezinha aqui no Google, achei super bacana, né? A girafa vendo o leão usando esses apoiadores de pé para aumentar a altura, falando, o que você está fazendo? E ele responde, tentando ver as coisas pelo seu ponto de vista. Então, o indulgente, voltando ali na passagem que a gente acabou de ver do José no Evangelho, ele está tentando enxergar a situação com o olhar do outro, se colocando no lugar do outro que errou, para que dessa forma ele consiga achar as razões, as desculpas, para que atenue-se o erro do outro. A gente ouve muito a palavra empatia hoje em dia, né? Que é essa capacidade de eu me relacionar com o que o outro está passando, o que o outro está sentindo, o que o outro está vivendo. Isso é a empatia. E, sem dúvida, para eu ser indulgente, eu tenho que lançar mão da empatia, eu tenho que ter essa capacidade de me conectar com o outro e aí atenuar, relevar, entender a escolha que o outro está fazendo, a postura que o outro está adotando. Isso é a indulgência. E aí, seguindo, eu bolando aí o tema, né, porque agora, nesse novo mundo, novo normal das lives, nós montamos o tema para trazer para vocês. Eu falei, bom, do que eu vou falar? Eu escolhi falar da indulgência, porque nesse período de festas que nós estamos passando aqui, né, já foi o Natal, a nossa celebração aí simbólica do aniversário do Cristo, né, e da importância dele na nossa vida, e agora, ano novo, renovação, né? Então, nesse período de festas, eu achei importante trazer o estudo da indulgência, porque, uma opinião minha, tá? Eu sinto, eu vejo, eu enxergo muito ainda no dia a dia o quanto que eu falho, o quanto que eu caio quando eu tenho que ser indulgente. Então, achei importante trazer para motivar essa reflexão. Quem sabe alguns de vocês compactuam comigo dessa dificuldade. Como o Vanderlei falou no começo, eu sei que vocês já tiram de letra isso, mas vai que um ou outro aí ainda tem dificuldade. E aí a gente partir para uma proposta de um 2021 mais indulgente, né? Mas não à toa eu busquei também essa virtude. Ela é deveras importante. E no Livro dos Espíritos tem duas questões que eu trouxe aqui para a gente ver que evidenciam isso claramente. A primeira é famosíssima, é a 886, que o Kardec fez o favor de perguntar aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus.
E os espíritos deram essa resposta sensacional. Eu e Vanderlei, antes de começar, até lembramos dela de novo. Ela é muito forte, ela é fácil, ela tem o joguinho de letras, que eu sei que muitos de vocês já conhecem, que é o BIP, BIP, é o BIP, fica um BIP na nossa cabeça, para a gente lembrar da caridade, né? E é o quê? Benevolência para com todos, fazer o bem a todos, todos, não importa quem, fazer o bem. Segunda parte da caridade, indulgência para as imperfeições dos outros. E a terceira parte, perdão das ofensas. BIP, BIP. E aí, a indulgência faz parte do verdadeiro sentido da caridade. Quando você estuda o Evangelho, quando você se debruça lá e em qualquer lição, ou quase qualquer lição que você abra, fica evidente que o que a gente precisa fazer para se salvar como espírito, para eu poder galgar um progresso espiritual, é praticar a caridade. Aqui nós estamos vendo claramente que um dos componentes da caridade é a indulgência. Então, buscando ser mais indulgente, buscando trazer a indulgência para o meu dia a dia, eu estou buscando mais caridade, eu estou sendo mais caridoso. E, consequentemente, eu estou melhorando como espírito. É vital a indulgência. Ela é um dos tripés da caridade. Então, eu preciso trazer a indulgência para dentro do meu dia a dia. Na 903, o Kardec pergunta assim: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Isso é um problema, né? Isso é uma falta? É culpável quem faz isso? E os espíritos respondem: incorrerá sim em grande culpa se o fizer para criticar os defeitos alheios e divulgar, porque aí ele falta com a caridade, se ele faz isso. Se o fizer para a sua instrução pessoal e para evitá-los em si próprio, tal estudo poderá, algumas vezes, ser útil. Né? Então, a gente pode, por exemplo, ao ler um livro e ver um personagem lá, por exemplo, dos romances de Emmanuel, né? Um personagem ainda trazendo seus defeitos, fazendo suas más escolhas, eu posso usar daquilo para me aprimorar, para eu perceber as posturas que eu não devo fazer, né? Mas os espíritos ainda nos lembram: importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurar as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Então, os espíritos, mais uma vez, são claríssimos em dizer que a indulgência faz parte da caridade, né? Está contida na caridade, é um tripé essencial, e que eu não posso encarar os defeitos alheios, os erros dos outros, sem a indulgência. Ela é primordial para que eu não incorra em culpa, porque se eu faltar com a caridade, aí eu estou ganhando débitos, culpa no cartório. Então, eu preciso da indulgência para avaliar os defeitos alheios, né? Além disso, como eu disse a vocês, que é o meu caso, em 2 dos 3 itens do Evangelho, tanto no 16 quanto no 18, em um deles o Espírito Protetor José, que nós já estudamos um pouco com ele, depois no outro o Dufetre, não sei se essa é a pronúncia correta, tá? Mas ele assina assim, Dufetre, Bispo de Nevers. Eles dois, cada parágrafo aqui é de um deles. Olha o que eles nos falam sobre a indulgência. Espíritas, para nós, hein? Não generalizou para a humanidade, não. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. E o Dufetre deu o seguinte recado: caros amigos, sede severos convosco, severos comigo mesmo, indulgentes para as fraquezas dos outros. É esta uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Ou seja, poucos estão praticando a indulgência. Isso
quando isso foi escrito, né? Lá em 1800 e tralalá. Então, eu, pelo menos olhando para o mundo hoje, não tenho a menor dúvida de que melhoramos de 1800 para cá, mas ainda há muito a se conquistar no campo da indulgência. Eu me incluo nesse grupo, tá? Preciso ainda trabalhar muito. Então, por isso eu escolhi trazer a indulgência para a gente estudar um pouquinho. Agora, partindo para o que os espíritos trazem de reflexão, né? Eu meio que dividi em 3 partes. Uma parte que os espíritos falam num movimento de olhar para dentro de mim mesmo, uma segunda parte no movimento de olhar para o outro, e uma terceira parte que relaciona esses olhares entre eu e o meu próximo com Deus. Então, eu trouxe essas 3 partes. A primeira parte, no olhar para dentro de mim, olha o que o José nos convida a refletir. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos temos. Eu tenho defeitos a corrigir, tenho hábitos que eu criei, seja nessa, também nessa, como em outras encarnações, que eu preciso mudar. Tenho dívidas, tenho pendores que eu preciso vencer. Todos nós temos. Há exceções, um ou outro são os missionários aqui encarnados, mas a enorme, esmagadora maioria de nós tem essas pendências. Ele continua: todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poder desgalgar o cume da montanha do progresso. Todos nós temos defeitos, todos nós temos equívocos e erramos. Por que, então, haveis de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Então, José está me convidando a refletir. Por que, se você já sabe, André, que todos os encarnados aqui têm erros, cometem erros, têm defeitos, têm problemas a mudar, por que quando eu vejo o defeito do outro, ele parece para mim gigantesco, enorme, ou como diz o Evangelho nesse mesmo capítulo 10, a trave, né? Desculpa, o cisco no olho do outro eu enxergo como se fosse enorme, o cisco. E a trave no meu olho, aquele defeito que eu tenho, que eu carrego, que é gigante, que é enorme, que todo mundo percebe, eu não vejo. Que trave? Não tem trave nenhuma no meu olho. Eu não tenho problema algum. Eu não faço isso. Eu não sou assim. Quando muitas das vezes, e isso aí já é fruto de estudos psicológicos, né? Aquilo que me incomoda na postura do outro, muitas vezes é porque eu carrego isso. Eu também me comporto dessa forma, por isso me incomoda, né? Então, essa é a reflexão do José. Pense que eu possa pensar que eu sou cheio de defeitos, cheio de hábitos ainda que eu tenho que modificar quando eu vejo o outro errando. E que eu lembre disso ao ver o outro em equívoco. O Dufetre nos traz o seguinte parágrafo para refletir. Quando criticais, né, quando eu critico, que consequência que se tem que tirar das minhas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar. Ou seja, quando eu critico, subentende-se que eu já não faço mais isso. Putz, aí, não sei para vocês, aí é onde eu me perco vastamente, né? Eu falo que o fulano, que o ciclano deveria se portar dessa maneira, deveria agir dessa forma, mas quando a pedra está no meu sapato, a história é diferente, né? Ou quando muitas das vezes eu sequer passei na minha vida por uma situação daquela, mas eu fico falando como é que o outro deveria se comportar. Então, o Dufetre nos convida a também olhar para mim, olhar para dentro de mim mesmo e pensar. Quando eu critico, subentende-se que eu já não faço mais isso.
que eu já fiz esse progresso. Porque se eu realmente fiz esse progresso, eu até posso falar em relação àquele equívoco. Mas a minha palavra sairá com a chamada autoridade moral. Por isso que Jesus sim falava dos erros que ele via cometidos. Por quê? Porque ele já os havia superado. Então, quando ele falava com autoridade moral. E aí a palavra que tem autoridade moral para falar do defeito do outro, essa palavra não machuca, não derruba, não humilha. Pelo contrário, essa palavra ergue, ilumina, clareia, orienta. É assim a palavra do Cristo. Então, é essa reflexão que o Dufetre está nos trazendo. Quando eu critico, veja se você realmente já venceu esse equívoco, esse defeito. Ok? Então, essa foi a parte de olhar para dentro de mim. Vocês vão refletindo daí, da casa de vocês também, hein? Segunda parte, olhando para o outro. Olha que legal que o Dufetre de novo nos traz aqui. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja, sim, um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas dobras mais ocultas, o germen de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Eu achei esse parágrafo sensacional. E o Dufetre nos traz uma dica valiosíssima de como levar para a prática esse gesto da indulgência. No meio da sombra, eu usei a imagem ali para nos ajudar, no meio da sombra, no meio dos erros, no meio dos problemas, ou como ele usou, no abismo da corrupção, encontra a luz, encontra o bem, encontra a virtude. É a dica que ele está nos dando. Que quando eu vejo, e eu não sei, tem um palpite aqui que muitas das vezes isso acontece dentro do lar, né? Que é nosso cadinho, é o nosso lar, né? Quando a gente está com os nossos familiares, aqueles onde a gente mostra mais o nosso verdadeiro ser. E aí, consequentemente, surgem mais os problemas, né? Então, quando eu estou ali vendo o comportamento do outro que está me incomodando, que eu estou achando errado, ou melhor, que eu sei que é errado, que é mesmo, o outro está errando, se eu fizer o exercício de buscar, de pensar em algo que eu sei que essa pessoa tem de bom, tem de virtuoso, tem de luz dentro dela. Ao fazer esse movimento de tentar compensar aquele erro que eu estou vendo o outro cometer com uma virtude, com algo bom, com algo luminoso que este meu próximo traz, eu estou fazendo o movimento da indulgência. Por quê? Porque eu estou atenuando o erro dele, a falta dele. E isso me ajuda muito também, ajuda a ele, estou sendo indulgente àquela pessoa, como também me ajuda porque facilita a murchar, reduzir o meu ego julgador. Eu estou vendo o outro errando e o meu ego infla porque eu me acho superior. Olha o que ele está fazendo, olha esse tipo de postura. E aí quando eu falo assim, não, mas espera aí, ele não é só maldade. Essa pessoa, ela faz isso bem, ela é, sei lá, amorosa, ela é carinhosa. Lembra aquela vez que ela fez aquela doação, ou aquela vez que ela me ouviu? E a hora que eu faço esse movimento, pronto, eu mudo o ciclo de energia e me ajuda a julgar menos, ser mais humilde,
mais modesto, mais caridoso, mais indulgente. Então, essa foi a visão com o outro. E a terceira é a hora que entrou Deus no meio, que é a primeira vez que nós vamos usar aí a lição 17 desse nosso amigo João, bispo de Bordeaux. Olha que legal a correlação que ele faz da indulgência. Ele diz assim, ó, compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, Deus, né? E não esqueçais nunca de lhe dizer pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos têm ofendido. Essa frase todos nós conhecemos há milênios, que é do nosso querido Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos têm ofendido. Olha o que o João nos convida a refletir. Pedindo-lhe, ou seja, pedindo a Deus, que perdoe os vossos desvios, o que lhe pedis é o favor de suas graças para não reincidirdes neles, ou seja, não voltar a errar. Está pedindo é a força de que necessitais para enveredar por outras sendas, para ir por outros caminhos, as da submissão e do amor, nas quais podereis juntar ao arrependimento do equívoco a reparação. Então é isso que a gente está pedindo a Deus quando a gente ora. Perdoa as nossas ofensas como perdoamos aos que nos têm ofendido. E olha que interessante. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas, que eu vejo direto isso aparecendo no meu dia a dia. Então eu falo assim, ele fez tal coisa para mim, mas eu vou esquecer, vou nem lembrar mais, vou deixar isso para lá. Mas o João nos diz assim, não se contente em esquecer, porque muitas das vezes esse véu de esquecimento que eu coloco sobre o erro que o outro comete para mim, ele é muito fininho, esse véu, é bem transparente esse meu véu. E aí o que acontece? Logo eu lembro, opa, o fulano, ele fez aquilo lá comigo, né? Deixa ele vai ver. Então eu rapidamente me lembro. E aí o João está nos convidando a fazer o seguinte, levai-lhes simultaneamente, com o perdão, o amor. Fazei por eles o que pediríeis fizesse o vosso Pai Celestial por vós. Por isso ele volta à frase do Pai Nosso. Perdoa a minha ofensa, Senhor, conforme eu estou perdoando a quem está me ofendendo, né? Ou seja, o quanto eu estou usando da indulgência para aquele que está no erro e, consequentemente, me ofende, que eu também possa receber essa indulgência. Esse é o paralelo que ele está fazendo, colocando Deus no meio dessa relação entre eu e o meu próximo, né? Então, juntando esses 3 pontos de vista, fica claro, evidente, o esforço que eu preciso fazer para conseguir mudar o meu olhar para o próximo em relação aos equívocos dele. Quando ele erra, quando ele me magoa, quando ele me ofende, quando ele tem uma postura que eu não concordo. E, voltando aos porquês dessa lição, eu vejo que nós, ainda mais hoje com as redes sociais, estamos o tempo todo sendo convidados, entre aspas, a um conflito, porque as opiniões vão sendo expostas constantemente. E aí eu vejo o outro no acerto e eu vejo o outro no erro. E eu tenho que tomar cuidado, porque se eu não estou com o alerta da caridade piscando, o bip da caridade piscando, eu me esqueço da indulgência e a hora que eu vejo o outro errando, eu desço a linha em cima. E aí a gente vai criar, eu vou criando uma onda de pensamento, uma vibração negativa que atrapalha o outro e, claro, me atrapalha também. Então, preciso estar atento ao movimento da indulgência. E aqui recebemos algumas dicas super importantes para usar no dia a dia, dicas práticas. Então, como nós falamos,
olhar para dentro de mim mesmo e pensar se eu não faço daquela forma, lembrar que eu sou um espírito cheio de erros, cheio de equívocos, olhar para o outro e falar assim, o que ele tem de bom, vou trazer à tona o que ele tem de bom, para compensar esse erro que eu estou vendo. E lembrar de Deus, perdoando a todos, e é esse o gancho que eu queria fazer para trazer o próximo slide, com o livro Joia, chama Joia o livro, é do Chico, e o Emmanuel, nesse capítulo, chama O Raio do Sol. Lição sensacional. Eu trouxe na íntegra, que foi impossível resumir isso aqui, e está espetacular. O Emmanuel, mais uma vez, nos brindando com um exemplo magnífico para nos ajudar a entender a indulgência. Dá uma olhada. Se desejas aprender a lição da indulgência, observa o raio de sol. Ele vai fazer esse paralelo. Olhe o raio de sol e veja, aprenda sobre a indulgência. Dá uma olhada. Dissipando a treva noturna, o raio de sol desce à terra cada dia, recapitulando 1000 vezes o mesmo ensinamento de serviço e de paz. Repete. 1000 vezes. Toda vez o raio de sol vem. Não indaga pelas sombras da furna. Não teme os vermes que se lhe associam. Não se queixa da corrente enfermiça que flui do despenhadeiro. Desce, contente e feliz, a intimidade do precipício com a mesma radiação com que nutre fontes e flores. Igual, seja no precipício ou nas flores. Aquece o sábio e o ignorante, o santo e o malfeitor, os justos e os injustos, os bons e os maus, com a mesma generosidade, dentro da qual assinala os cimos do céu. Não faz distinção. Ampara a erva daninha e o bom grão, a árvore valiosa e o arbusto infeliz, com o mesmo carinho no qual se desdobra, claro e otimista, sobre lares e asilos, escolas e templos, hospitais e jardins. Está em tudo, da mesma maneira, o raio do sol. Se a nuvem, para mim a melhor parte é essa, se a nuvem lhe empana o caminho, espera que a nuvem se dissolva e torna a fulgurar. Ele aguarda a nuvem passar. Se a tempestade agita o firmamento, aguarda a recuperação da harmonia e volta à missão do amor. Incrível, né? O paralelo do Emmanuel com o raio de sol. E aí o Emmanuel termina trazendo para nós. Não te esqueças, o mundo jaz repleto de obstáculos da incompreensão, de tormentos do ódio, temporais de lágrimas, provações e infortúnios. Além, multiplicam-se cardos venenosos do orgulho e do exclusivismo, da penúria e da crueldade. E, mais além, destacam-se agressivos e contundentes, largos espinheiros de intolerância. Não perguntes, porém, pelos impedimentos prováveis. Não relaciones as inquietações da marcha. O que ele está falando? Não se prenda a esse lamaçal, a esse lodo de defeitos, de problemas que existem sim no mundo saindo pelo ladrão. Não se prenda a isso, não vibre nessa sintonia. Não se trave, não perca tempo com isso. E ele diz, recorda que o Cristo é o sol de nossas vidas. E sê, para as sendas que te cercam, o raio de sol infatigável no bem, espalhando em tua passagem o júbilo da esperança renascente, o dom imperecível da luz e a graça do perdão. Então ele nos convida a ser o raio de sol para aqueles que estão no nosso caminho. Que sim, vão manifestar as intolerâncias, as incompreensões, os ódios,
as angústias, as amarguras, isso tudo sim vai aparecer no meu dia a dia. Mas o raio de sol, ele passa por isso. Se a nuvem é espessa, ele espera a nuvem baixar, ele atravessa de novo. Segue na missão do bem. Amei esse texto. E queria, quero, melhor dizendo, ser em 2021 mais vezes um raio de sol para aqueles que estão ao meu redor, né, ao meu alcance, vamos assim dizer. E convido vocês a tentarem, esforçarem-se ser o raio do sol, ou seja, aquele que, apesar dos problemas, dos defeitos, segue sempre trazendo o bem, virando o foco, ou literalmente a luz, para o caminho do bem. Para nos inspirarmos, eu trouxe também essa poesia que eu achei super legal. Sou meio fã de poesia, né? Tem uma quedinha. Então, eu encontrei essa daqui curtinha, gostei, e trouxe para a gente também sobre a indulgência. É a Maria Dolores, o espírito que ditou, e chama Indulgência e Nós. Diz assim: quando ofensas te visitem, não revides alma boa. Ama, trabalha, perdoa. Não penses mal de ninguém. A pessoa humilha e fere quando não sabe o que custa fugir à lei nobre e justa com que Deus preserva o bem. Aversão, cólera, insulto, inveja, impulso violento, discórdia, ressentimento, desespero e orgulho vão. No fundo, somente expressam enfermidades da mente que esperam de toda a gente o amparo da compaixão. Quando a injúria te ameace, age e constrói, serve e lida. A gente guarda na vida somente aquilo que fez. Todos estamos na escola. Hoje, há quem erre e se gabe. Amanhã, talvez, quem sabe, chegue também a nossa vez. Eu achei muito bacana, né? Principalmente aqui, o momento que ela nos lembra também da compaixão, outro sentimento importante nesse movimento, né? Então, quando eu vejo esses equívocos, esses sentimentos doentes ainda no outro, eu tenho que usar da compaixão para com eles, né? Então, fica aí também essa poesia para nos inspirar e nos ajudar aí a sermos mais raio de sol, né? E finalizando, o do Fetri trouxe também um outro parágrafo aqui, onde ele juntou todo esse racional que eu tentei montar aqui com vocês. Para mim fechou mais uma vez com uma claridade de raio de sol a questão da indulgência, quando ele diz assim: Espiritismo, doutrina consoladora e bendita, felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Vou fazer uma pausa. Olha que interessante, né? Felizes os que conhecem o Espiritismo e tiram proveito, né? Não basta a gente parar só aqui no conhecimento, tem que levar para as mãos, para a prática. Continuando. Para esses, iluminado está o caminho ao longo do qual podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de chegarem ao termo, ao término, ao fim da jornada. Olha qual que é o meio para chegar. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo como para si mesmo. Numa palavra, ele resume: caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Cara, achei sensacional isso daqui. Já é evidente no Evangelho que, fora da caridade, não há salvação. Aqui o do Fetri vem e diz assim, ó: Espiritismo, doutrina bendita, aqueles que entendem você e praticam, leem essas palavras e veem nitidamente o caminho que precisa ser percorrido. Qual é ele? Caridade prática.
Caridade do coração. É no meu dia a dia eu ser caridoso. Nas pequenas coisas eu ser caridoso. André, como é que eu sou caridoso nas pequenas coisas? Com o BIP. Movimento de bem, benevolência em tudo, para com todos. Indulgência, que foi nosso grande estudo de hoje. E perdão. Eu tenho que buscar colocar isso no meu dia a dia. E é isso que eu espero que em 2021 eu consiga fazer mais e de coração espero que todos nós consigamos levar mais dessa caridade prática para as menores coisas do nosso dia, nos ajudando nesse processo de transformação e evolução. E esse cara aí, o tal do Jesus, ele foi sensacional ao vivenciar aqui nesta mesma terrinha, nos exemplificando a vivência dessas virtudes. Ele foi indulgente aqui encarnado. Deixa eu até me corrigir. Ele é indulgente, né? Agora desencarnado. Mas aqui encarnado ele foi indulgente para com aqueles que conviveram com ele. Então, que eu consiga extrair da vida do Cristo esses exemplos que ele nos trouxe. E aí, modificar a minha postura, transformar o meu olhar para o defeito alheio, buscar a atenuação da falta, buscar enxergar que o outro é um espírito, assim como eu, ainda em evolução, ainda com os seus defeitos. E aí, ao invés de eu devolver ainda no olho por olho, dente por dente, ou seja, devolver na vingança, devolver na porrada, devolver na resposta ríspida, que eu devolva na harmonia, na compreensão, na paz, no amor. É assim que eu vou ser mais caridoso. Tá bom? Era essa a mensagem que eu tinha para vocês. Desejo a todos vocês uma sensacional virada de ano, que 2021 possa ser de muita luz para todos nós, conseguindo levar mais à prática aí os nossos ensinamentos. Tá? Muito obrigado pela oportunidade. Vanderlei, contigo aí, meu querido. Obrigado, André. Palavras inspiradoras, André. Palavras para marcar a nossa passagem, né? Porque toda passagem de ano não é nada mais nada menos que uma renovação, que nós temos que aproveitar, né? É uma oportunidade que nós temos que aproveitar para nos renovarmos. Então, você acaba de fazer um convite para nós sermos mais indulgentes. Acaba de fazer um convite para nós sermos mais caridosos. Não é à toa que tudo está acontecendo. Não é por acaso que nós estamos como seguidores ou apreciadores ou, seja lá, praticantes da doutrina espírita. Né? O ensinamento está aí. Agora, que cada um consiga, né, para si, o ensinamento que é tão claro, mas tão difícil pela nossa pequenez, pelo mundo que nós vivemos, pelas vibrações que a todo momento chegam até nós, num país de provas e expiações, mas nós temos que vencer, né? Porque no mundo tereis tribulações, né? Mas eu venci o mundo. É isso que Jesus disse, ele venceu isso. Tudo isso que acontece conosco, aconteceu com ele, e hoje ele é o governador do nosso planeta. Maravilha, André. Agora então, companheiros, é chegado o momento de nós fazermos essa última parte da nossa live. Eu só queria falar para vocês que nós, como espíritos, recebemos alguns atributos muito importantes. E eu vou falar de dois deles, que é o pensamento e a vontade. Então, nós pensamos aí mais de 50 mil vezes por dia. Mas quando eu coloco vontade no meu pensamento, nossa, é difícil encontrar uma barreira. Seja para o bem ou para o mal, mas nós vamos falar aqui só do bem. Então, quando eu coloco uma vontade numa oração, numa vibração, num desejo bom para outras pessoas, isso vai chegar até elas. E o passe que nós vamos fazer agora, o passe coletivo, é isso. Nós vamos colocar muita vontade nesse momento, que vai juntar as vibrações e as muitas vontades da espiritualidade
e que vocês tenham vontade de receber esse benefício, que eu não tenho dúvida que vocês vão sentir isso como se estivessem colocando uma mão sobre a cabeça de vocês. Então, nesses momentos, mais uma vez, vamos fechando os nossos olhos. Vamos sentindo desde já toda a vibração que está nos envolvendo da espiritualidade amiga. Vamos abrindo os nossos corações para que nós possamos, nesses momentos, receber os benefícios do passe coletivo. Pensamento em Jesus. Vamos sentindo que essa vibração vai entrando pelo alto das nossas cabeças. Vamos sentindo toda ela se espargindo por todo o nosso corpo, tirando aqueles fluidos que não são muito bons, trocando por fluidos benéficos do mundo espiritual, desses amigos abnegados que estão trabalhando para nós nesse momento. Vamos sentindo uma calma, uma paz, uma vibração maravilhosa. Que assim seja. E agora, amigos, após tudo que nós recebemos nesse momento, esse amor infinito que nós temos em nossos corações, esse amor que nós apenas estamos usando uma pequena parte dele, vamos agora abrindo os nossos corações, vamos deixando que saia esse amor, vamos misturando essas vibrações amorosas com as vibrações da espiritualidade, vamos envolvendo todo o nosso planeta Terra, esse planeta tão sofrido, com tantas dificuldades, que depende da vibração de cada um de nós individualmente. Jesus não veio para curar países nem multidões, veio para curar cada um de nós, para que o nosso conjunto, para que as nossas vibrações se multipliquem e curem países e o nosso planeta. Vamos vibrando também pelo nosso querido Brasil, vamos vibrando pelos nossos governantes, para que governem com amor, com caridade, com benevolência. Vamos vibrando por todas as casas socorristas na espiritualidade, que estão recebendo esses nossos irmãos, que deixam, que passam para a pátria espiritual, que eles sejam acolhidos, às vezes um pouco atordoados, às vezes um pouco desequilibrados, mas que essas casas socorristas possam recebê-los e que as nossas vibrações cheguem até cada um deles. Vamos vibrando agora pelo nosso orbe, pelos nossos hospitais, por todas aquelas pessoas que estão trabalhando na linha de frente, nesses momentos tão difíceis, de tanta comoção. Vibremos também por cada leito de dor, não só nos hospitais, mas em todos os lares. Vamos, nesses momentos, fazendo uma vibração especial por aquela pessoa que nós sabemos está necessitando das nossas vibrações. Vibremos também, como o próprio André falou, pelo seu Gastão, que nos deixou, que ele seja amparado, que ele seja socorrido, acariciado, pelo tanto de bem que ele fez a todos nós e a nossa doutrina. Também vibremos pelas nossas dificuldades, pelos nossos problemas. E agora vamos agradecer. Primeiramente a Deus, nosso Pai, pela oportunidade que nos dá mais uma vez de estarmos aqui encarnados, buscando a nossa evolução. Vamos agradecendo a Deus pela doutrina bendita que nos permite praticarmos. Vamos agradecer a Jesus, nosso mestre, nosso irmão, que, como foi dito na palestra, perdoou até no momento da cruz, foi indulgente no momento de maior sofrimento. São exemplos que nós jamais devemos esquecer.
Vibremos por toda a espiritualidade amiga que nos acompanha, pelos amigos do Cefif, pelos mentores daquela casa, pelas pessoas que estão à frente nos trabalhos, que tão bem continuam sendo realizados. E vibremos pelos nossos mentores individuais, esses abnegados amigos. Agradecemos a eles que nunca nos deixam desamparados. Basta que nós os chamemos para ele estar conosco. Que nós possamos ter toda a capacidade de sermos indulgentes, benevolentes, e vamos ativar o nosso perdão. Que nós possamos ter um ano maravilhoso, um ano de bastante conhecimento e de bastante reforma interior, para que a cada momento nós nos aproximemos mais do nosso tão esperado mundo de regeneração. Que Jesus e que toda a espiritualidade amiga permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Como vocês sabem, né, meus amigos, nós, lá no nosso Cefif, continuamos auxiliando as famílias carentes. Isso não para, as necessidades cada vez aumentam mais. E para vocês hoje poder fazer as nossas colaborações, nós não temos mais as reuniões presenciais, então tem que ser para aqueles que desejam, é claro, contribuições financeiras através das nossas contas, né? Das contas que nós temos aqui no Facebook e também no YouTube, né? Então, aqueles que desejam, que procurem lá, que vão encontrar. Nós continuamos praticando praticamente as nossas atividades, inclusive atendimento fraterno. Aqueles que precisarem, entrem em contato conosco através aí dos nossos WhatsApp ou com as pessoas que vocês conheçam lá do Cefif, que nós os colocaremos em contato com os responsáveis para aqueles que precisam. Então, eu queria agradecer mais uma vez a presença e o carinho de todos vocês. Sua mãe também estava aí, viu, André? É bom que você saiba, né? Agradecer a presença de todos vocês e espero encontrá-los aí logo, logo, para a gente poder nos abraçarmos. Um beijo a todos. Obrigado, gente. Um beijo. Boa noite. Boa noite.